Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós acabamos de celebrar as festas do Santo Natal. E durante todo esse tempo, nós podemos acompanhar os acontecimentos, a promessa de Deus sendo cumprida de enviar o Messias Salvador. E em todos os momentos e acontecimentos que nós vivenciamos no Natal, Deus autenticava, desde o anúncio de João Batista, o anúncio de Jesus, o nascimento de Jesus, a apresentação dele no templo, a visita dos reis, tudo tinha um selo de Deus, uma marca de Deus. É do alto, vem de Deus. E no batismo que nós celebramos ontem, na festa do batismo do Senhor, também a marca de Deus. O Espírito Santo vem sobre ele. "Este é meu filho muito amado, escutai-o, porque ele vem de mim", de Deus. Então esse Jesus que hoje nós entramos num novo tempo, que é o tempo comum da igreja, por isso que a cor mudou, era branco, agora é verde, e o verde significa crescimento, desenvolvimento. A nossa fé ela não pode ficar parada, travada, mas ela deve amadurecer, ela deve entrar nas entranhas do nosso coração, no mais profundo de nós, porque nós ouvimos muito falar de Deus, das coisas de Deus, mas às vezes parece que a gente está um pouco distante daquilo que Deus é, e as nossas atitudes, o nosso próprio ato de fé às vezes se torna limitado ou temeroso de acreditar nele. Mas é preciso olhar para as evidências de Deus, para os sinais que Ele dá a nós, que autentica a sua presença. E com Jesus não foi diferente, com o povo daquela época não foi diferente. E os profetas que anunciaram a vinda de Jesus, nós vamos ver eles também, começamos por Samuel, que é o primeiro profeta, que nasce numa situação também um tanto difícil e quase que impossível. Ana não podia ter filhos, e para uma mulher não ter filhos é uma vergonha, é uma humilhação, porque ela é mãe e era casada. Então ela busca em Deus, que ela crê, esse refúgio, essa graça. E aí nós vamos perceber o que é uma oração pura e o que é uma oração verdadeira. Uma vez conversando com minha mãe e falando de rezar com o coração, ela perguntou para mim: o que é rezar com o coração? É rezar quietinho aqui dentro? Eu falei assim: também, mãe, mas rezar com o coração significa pôr o coração na sua oração, pôr a sua vida na sua oração. Como Ana fez, ela se derramou diante de Deus, ela se
sabe, se prostrou praticamente por inteira. Tanto que o profeta pensou que ela estava bêbada e chama-lhe a atenção, mas ela vai dizer: não, meu Senhor, é a minha alma que eu derramo diante de Deus, que eu suplico para que Ele me tire da minha humilhação. E de fato, dessa oração nasce Samuel, o profeta, que vai começar a formar o povo de Deus para a vinda do Messias, que já hoje no Evangelho se encontra no meio de nós. Ele está no meio de nós. E ele começa a sua vida pública após o batismo. E já começa sinalizando que Deus está no meio de nós. Que nós não estamos sozinhos. Que o mal existe. E que precisa ser banido, que precisa ser mandado embora. E isso é revelado já nesse momento em que Jesus no templo está a ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus. E que palavra que ele ensina? Uma palavra que tem autoridade. O que é ter autoridade? É receber um título de autoridade? Para dizer que eu sou uma autoridade? Pode ser que eu receba um título de autoridade, mas eu não sou uma autoridade que realmente exerça a minha função como é esperado de mim. Porque eu posso pôr nessa autoridade a minha vontade, o meu querer, né, as minhas pretensões, os meus projetos. E Jesus fala como quem tem autoridade, porque Ele é o Filho de Deus. E a palavra que Ele traz consigo é a palavra de Deus. É a palavra que tem força de transformação, é a palavra que tem força de vida, é a palavra que liberta, que renova os corações. Portanto, o inimigo de Deus e dos homens, ele se manifesta quando ele se vê acuado. E foi a reação que este homem teve de dizer: que queres de nós, filho de Davi, né? Filho de Abraão, que queres de nós? Jesus Nazareno, viestes para nos destruir, e ele ainda quer achar que ele está por cima, né? Eu sei quem é você querendo intimidar Jesus, querendo calar Jesus, como muitas vezes, nós estamos experimentando nesse tempo agora da igreja, em que muitos querem calar a voz do Evangelho. Viestes aqui para nos perder, viesse aqui para nos desarmar, viesse aqui para nos revelar quem nós somos. E, de fato, o mal precisa ser denunciado, precisa ser revelado, para que o mundo entenda o que Deus está falando. E nós precisamos parar de ouvi-lo e começar a ouvir a Deus, em primeiro lugar. E Jesus, com a autoridade de Filho de Deus, da palavra de Deus, vai dizer: cala-te e sai desse homem. O mal existe e nós podemos ser portadores dele, como podemos ser portadores da graça de Deus, da vida de Deus. E há uma disputa muito grande hoje para ver quem pode mais, mas o mal já está derrotado. Ele tem um tempo ainda. Por isso que nós estamos aqui como filhos e filhas de Deus, para sermos essa palavra de autoridade, quer dizer, de quem crê em Deus, de quem confia em Deus, de quem espera em Deus, de quem vive em Deus, de quem está em comunhão com Ele. Esse é o nosso grande testemunho hoje de vida na nossa comunidade, na nossa família, de sermos homens e mulheres de Deus, e ouvirmos o que Deus fala, e obedecermos o que Ele diz, e vivermos em comunhão com Ele, para que a nossa vida também seja uma vida de autoridade, quer dizer, de alguém que vive na graça, de alguém que vive na pureza, e é capaz de eliminar toda a sujeira. Volto a repetir uma coisa que eu falo sempre: água suja não limpa, água limpa suja. Homem em pecado não salva ninguém, mas homem e mulher santos pode ajudar os outros a se salvarem. Essa é a grande autoridade que nós temos no meio desse mundo, é sermos homens e mulheres de Deus, é estarmos em comunhão com Ele. Se preciso for,
fazer igual Ana fez, me derramar diante de Deus e dizer: Senhor, dá-me essa graça. Senhor, tira-me da minha vergonha, liberta-me dos meus pecados, liberta-me das minhas amarras, liberta-me da minha cegueira, para que eu possa ver com clareza os sinais da sua presença, do seu amor e da sua bondade em nosso meio, e assim possamos caminhar com a certeza no coração e com a firmeza da fé e vencermos todos os desafios que possam aparecer. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Quem espera no Senhor não será decepcionado. Ao contrário, Ele é fiel. E quando o coração reza por inteiro, se derramando diante dEle, Ele se lembra de nós e nos abençoa. A Ele seja dada a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém.